Ela só queria proteger o que restava da dignidade dela. Mas quando ele apareceu com aquele sorriso e um terno caro, ela teve certeza. Era golpe. Mal sabia ela que aquele golpista era um dos homens mais ricos da cidade e que o coração dele já era dela desde o primeiro não. Comente de qual cidade você está assistindo. Helena Santos, uma jovem estudante de enfermagem que trabalha como garçonete para pagar a faculdade e ajudar sua avó doente na periferia de São Paulo, conhece acidentalmente Gabriel Montenegro, um empresário bem-sucedido do setor de tecnologia, quando ele visita o restaurante onde ela trabalha. Após uma confusão onde Helena acredita que Gabriel está tentando aplicar um golpe online ao oferecer-lhe uma oportunidade de trabalho, ela o rejeita de forma enfática. Intrigado pela sinceridade e força de caráter da jovem, Gabriel fica fascinado e decide conhecê-la melhor, frequentando regularmente o restaurante. Enquanto desenvolvem uma improvável amizade, ambos enfrentam desafios familiares, preconceitos sociais e revelações pessoais que testarão a autenticidade de seus sentimentos em uma São Paulo que representa tanto oportunidades quanto desigualdades. O calor sufocante de janeiro em São Paulo parecia intensificar-se dentro do pequeno restaurante, na região da Lapa. Helena Santos enxugava o suor da testa com as costas da mão enquanto equilibrava 3 pratos de comida nos braços. Aos 23 anos, seu corpo já demonstrava o cansaço de quem dividia o tempo entre as aulas de enfermagem pela manhã, o trabalho como garçonete à tarde e os cuidados com a avó doente à noite. Mesa 5, pessoal, anunciou depositando os pratos na mesa de um grupo de jovens executivos que riam alto, alheios à sua presença. O restaurante Sabor de Casa não era luxuoso, mas era conhecido pela boa comida caseira a preços acessíveis. Para Helena, representava muito mais que um emprego. Era a fonte de sustento que permitia pagar as mensalidades da faculdade e os remédios da avó Teresa, que a criara desde os 8 anos, quando perdera os pais em um acidente. «Helena, tem cliente novo na mesa 10», avisou Dona Cecília, a proprietária do estabelecimento, uma senhora de 60 anos, que tratava todos os funcionários como família. Ajeitando o uniforme surrado, Helena dirigiu-se à mesa indicada. Um homem de aproximadamente 35 anos, vestindo camisa social azul clara com as mangas dobradas até os cotovelos, trabalhava concentrado em seu notebook. Algo em sua postura, na maneira como ocupava o espaço, denunciava que não era o cliente habitual do Sabor de Casa. «Boa tarde, senhor. O que vai querer?» Helena perguntou, tentando disfarçar o olhar curioso para a tela do notebook, onde gráficos coloridos pareciam mostrar algum tipo de análise financeira. O homem ergueu os olhos, revelando um par de íris castanho escuras que contrastavam com alguns fios grisalhos prematuros nas têmporas. Por um instante, Helena sentiu-se desconcertada pela intensidade daquele olhar. «Boa tarde, o que você recomenda?» A voz era grave e educada, sem o tom condescendente que alguns clientes de classe mais alta costumavam usar. «O feijão tropeiro com costelinha é o melhor prato da casa e hoje está especialmente bom», respondeu Helena, recuperando a compostura profissional. «Então será isso mesmo». Ele sorriu, fechando o notebook. «E um suco de maracujá natural, por favor». Enquanto anotava o pedido, Helena notou que ele a observava com atenção. «Desculpe a pergunta, mas você estuda além de trabalhar aqui?» A pergunta pegou Helena de surpresa. «Sim, faço enfermagem na USP. Por quê?» «Interessante», comentou ele estendendo a mão. «Sou Gabriel Montenegro, CEO da Tech Brasil. Estamos justamente desenvolvendo um aplicativo para a área de saúde e buscando pessoas que entendam tanto da parte técnica quanto da realidade prática da enfermagem». Helena hesitou antes de apertar a mão estendida. Nos últimos meses, histórias de golpes aplicados por falsos empresários em busca de talentos haviam se espalhado pelos grupos de WhatsApp da faculdade. «Temos um programa de estágio muito bom, com bolsa compatível com o mercado. Se tiver interesse, podemos conversar depois que terminar seu turno», continuou Gabriel, retirando um cartão da carteira. «Ou podemos trocar contatos agora mesmo». A desconfiança de Helena aumentou. O homem era bem vestido. Seu relógio parecia caro, mas algo na abordagem soava como os relatos de golpes que suas colegas compartilhavam. «Olha, senhor, com todo respeito,
Helena devolveu o cartão sem sequer lê-lo. Não estou interessada em oportunidades de desconhecidos. Conheço bem esse tipo de abordagem. Vou buscar seu pedido. Gabriel Montenegro ficou perplexo, observando a jovem garçonete afastar-se rapidamente em direção à cozinha. Em 15 anos construindo sua empresa de tecnologia, nunca havia sido tratado com tanta desconfiança. Normalmente as pessoas se esforçavam para impressioná-lo assim que descobriam quem ele era. Pegou o cartão rejeitado e o examinou, confirmando que continha todos os seus dados corretos: nome, cargo, endereço da empresa no bairro da Vila Olímpia, telefones e e-mail corporativo. Sorriu, intrigado pela reação incomum. Havia algo refrescante na honestidade crua daquela garçonete. Na cozinha, Helena respirava fundo enquanto aguardava o pedido. "Tudo bem, menina?" perguntou Dona Cecília, notando sua agitação. "Aquele cliente da mesa 10, tenho quase certeza de que é um daqueles golpistas que a Júlia da faculdade nos alertou. Sabe, aqueles que fingem ser empresários, oferecem estágios, pedem dados pessoais e depois aplicam golpes financeiros." Dona Cecília espiou discretamente pela porta da cozinha. "Será mesmo, Helena? Ele me parece tão distinto." "É justamente assim que eles agem", respondeu Helena, recolhendo o prato preparado pelo cozinheiro. "Se apresentam bem, falam bonito, mostram cartões e depois levam tudo o que você tem." Com o pedido em mãos, Helena retornou à mesa de Gabriel, depositando o prato e o suco sem prolongar o contato visual. "Seu almoço, senhor. Mais alguma coisa?" Gabriel notou a mudança no tom de voz, mais frio e distante agora. "Na verdade, sim", respondeu ele calmamente. "Gostaria de entender por que você acha que estou tentando aplicar algum tipo de golpe." Helena congelou no lugar, surpresa pela abordagem direta. "Eu não disse isso." "Não precisou dizer. Estava escrito em cada gesto seu." Gabriel indicou a cadeira à sua frente. "Sente-se um minuto, por favor. Prometo que só quero conversar." Hesitante, Helena olhou em volta. O movimento no restaurante havia diminuído e Dona Cecília fez um gesto discreto de aprovação. "Tenho apenas 5 minutos", disse ela, sentando-se na ponta da cadeira, pronta para levantar-se ao menor sinal de problema. "Sou realmente quem disse ser", Gabriel começou, empurrando novamente o cartão em sua direção. "Você pode verificar no Google agora mesmo. A Tech Brasil é uma das maiores empresas de desenvolvimento de software do país." Helena pegou o celular do bolso do avental e digitou rapidamente. Seus olhos se arregalaram ao ver os resultados da pesquisa. Fotos de Gabriel em eventos empresariais, matérias em revistas de negócios e o site oficial da empresa. "Tudo bem, parece que você é mesmo um empresário", admitiu, ainda desconfiada. "Mas isso não explica por que abordaria uma garçonete aleatoriamente para oferecer trabalho." Gabriel provou o feijão tropeiro antes de responder. "Isso está realmente delicioso", comentou, e então prosseguiu. "Nos últimos 6 meses tenho visitado universidades e conversado com estudantes da área de saúde. Estamos desenvolvendo um aplicativo que pretende facilitar o trabalho de enfermeiros em ambientes hospitalares, mas precisamos de pessoas que realmente conheçam os desafios práticos da profissão." Helena ouvia com atenção, o ceticismo ainda evidente em sua expressão. "Percebi que você é estudante de enfermagem e também trabalha. Isso significa que você tem experiência prática e teórica, além de uma evidente capacidade de trabalhar duro." Gabriel continuou. "Exatamente o perfil que procuramos." "Isso parece bom demais para ser verdade." Helena cruzou os braços. "Por que não procurar pessoas diretamente na universidade?" "Já fizemos isso, mas queremos diversidade de perspectivas. Alguém que enfrenta a realidade de trabalhar e estudar ao mesmo tempo traz um olhar diferente, mais realista." O celular de Helena vibrou. Era uma mensagem da vizinha que cuidava de sua avó quando ela estava trabalhando. "Teresa está com febre de novo. Já dei o remédio, mas talvez seja bom passar na farmácia depois." Gabriel percebeu a mudança na expressão de Helena. "Algum problema?" "Nada que interesse a um CEO", respondeu Helena guardando o celular. "Preciso voltar ao trabalho." "Espere", pediu Gabriel, sacando um cartão em branco e escrevendo algo nele. "Este é meu número pessoal. Se mudar de ideia sobre o estágio, me ligue ou mande mensagem. O salário é 3 vezes maior que o piso para estagiários e o horário é flexível." Helena hesitou,
mas acabou aceitando o cartão. Ao se levantar, foi surpreendida pelo comentário final de Gabriel. E Helena? Não se desculpe por sua desconfiança. Neste mundo é uma qualidade valiosa. Enquanto ela se afastava, Gabriel percebeu que, pela primeira vez em muito tempo, estava verdadeiramente curioso sobre alguém. Havia algo naquela jovem, uma combinação de força e vulnerabilidade, que o intrigava profundamente. A chuva caía impiedosamente sobre São Paulo naquela noite. Helena estava sentada na janela do pequeno apartamento no bairro do Capão Redondo, observando as goteiras que se formavam no teto da cozinha. 2 baldes já estavam quase cheios e Teresa dormia inquieta no único quarto, ainda com febre baixa que não cedia completamente desde o dia anterior. Exausta após o último turno no restaurante, Helena ainda teria que revisar o material para a prova de farmacologia da manhã seguinte. Abriu o livro usado que conseguira comprar em um sebo, mas seus pensamentos vagavam para o estranho encontro com Gabriel Montenegro. Durante o restante de seu turno, ela havia discretamente pesquisado mais sobre ele. Descobriu que a Tec Brasil havia sido fundada há 15 anos e atualmente valia bilhões. Gabriel Montenegro era frequentemente mencionado em listas de empreendedores de sucesso e havia ganhado prêmios de inovação tecnológica. Seu suposto programa de estágio realmente existia e era bem avaliado pelos participantes. Talvez eu tenha sido precipitada, murmurou para si mesma, tirando o cartão com o número pessoal de Gabriel do bolso. O celular vibrou com uma notificação. Era uma mensagem de Renata, sua colega de faculdade. Resultado dos exames da sua avó saiu? Como ela está? Helena digitou rapidamente, ainda esperando alguns resultados. A febre não passa completamente. Estou preocupada. Do outro lado da cidade, no luxuoso apartamento de cobertura em Pinheiros, Gabriel se servia de uma taça de vinho enquanto revisava alguns dados no tablet. A vista panorâmica da cidade iluminada contrastava dramaticamente com a paisagem que Helena observava no mesmo momento. Alguma novidade sobre o projeto do aplicativo de saúde? Perguntou Marcelo, seu sócio e amigo de longa data, que havia passado para discutir alguns contratos. Ainda na fase de pesquisa, respondeu Gabriel distraído. Precisamos de mais informações do cotidiano hospitalar. E aquela garota do restaurante, a estudante de enfermagem, ela aceitou sua proposta? Gabriel fez uma pausa antes de responder. Não. Ela achou que eu estava tentando aplicar algum tipo de golpe. Marcelo riu alto. Você? Um dos homens mais ricos de São Paulo? Isso é hilário. Na verdade, achei refrescante, Gabriel sorriu, lembrando-se da expressão desconfiada de Helena. Hoje em dia, as pessoas só dizem sim para mim. Ninguém me questiona, ninguém duvida. É entediante. Marcelo observou o amigo com curiosidade. Você não vai desistir dela, vai? Dela? Não estou interessado romanticamente, se é o que está insinuando. Gabriel respondeu rápido demais. Mas acho que ela seria uma excelente adição à equipe. Sei. Marcelo sorriu maliciosamente. Por isso você deu seu número pessoal a ela, não o corporativo. Gabriel não respondeu, tomando um gole de vinho enquanto observava a cidade. Era verdade que havia algo em Helena que o intrigava além do potencial profissional. Talvez fosse a determinação evidente em seus olhos cansados, ou a maneira direta com que havia enfrentado sua desconfiança. Em um mundo onde a maioria das pessoas em sua volta eram interesseiras ou demasiado submissas, ela era como uma lufada de ar fresco. De volta ao pequeno apartamento, Helena mediu novamente a temperatura de Teresa, 38,2 degrees. A febre havia aumentado e os medicamentos receitados pelo posto de saúde não estavam sendo suficientes. Vó, vamos ter que ir ao pronto-socorro, disse ela, tentando manter a calma enquanto a preocupação crescia. Teresa abriu os olhos, visivelmente debilitada. Não precisa, minha filha. Já vai passar. Não vou discutir dessa vez. Helena respondeu com firmeza, já pegando os documentos e chamando um Uber. O valor da corrida seria um golpe no orçamento apertado do mês, mas não havia alternativa. Enquanto esperava o carro, uma ideia passou pela sua cabeça. O cartão com o número de Gabriel ainda estava em sua mão. Um estágio com um salário 3 vezes maior que o normal resolveria muitos dos seus problemas financeiros. Permitiria comprar os medicamentos caros que Teresa precisava, sem depender exclusivamente do SUS, com suas longas filas.
Seu orgulho lutava contra a necessidade prática. Finalmente, guardou o cartão na bolsa. Não agora, pensou. Primeiro preciso cuidar da avó. Às 3 da manhã, sentada no corredor lotado do hospital público, observando Teresa adormecida na maca improvisada, Helena finalmente tirou o cartão novamente. Sem pensar muito, digitou uma mensagem curta. Senhor Montenegro, aqui é Helena Santos, do restaurante Sabor de Casa. Gostaria de conversar sobre a possibilidade de estágio, se a oferta ainda estiver válida. Enviou o texto e imediatamente se arrependeu. Que tipo de pessoa manda mensagem profissional às 3 da manhã? Ele pensaria que era desesperada. Para sua surpresa, menos de 1 minuto depois, o celular vibrou com uma resposta. Helena, fico feliz que tenha reconsiderado. A proposta continua de pé. Podemos nos encontrar amanhã no café do Instituto Tomi Otaki às 14 horas. Ela pensou rapidamente. Seu turno no restaurante começava às 15 horas, mas Dona Cecília talvez entendesse se chegasse um pouco atrasada. Posso ficar até 14h45. Preciso trabalhar em seguida. A resposta veio rápida. Perfeito, até amanhã. Helena guardou o celular, perguntando-se se estava cometendo um erro. Por que um empresário bem-sucedido responderia mensagens no meio da noite? E por que ele parecia tão interessado em contratá-la especificamente? Olhando para sua avó adormecida, respirando com dificuldade na maca improvisada, Helena tentou afastar a desconfiança. Algumas oportunidades precisavam ser arriscadas, principalmente quando o que estava em jogo era a saúde de quem se ama. O Instituto Tomi Otaki era um mundo à parte da realidade cotidiana de Helena. O edifício vermelho de linhas curvas e onduladas no bairro de Pinheiros representava um universo de arte e sofisticação que ela raramente tinha oportunidade de visitar. Após passar a manhã no hospital com Teresa, que finalmente havia recebido o tratamento adequado e estava mais estável, Helena correu para casa, tomou um banho rápido e escolheu sua roupa mais apresentável, uma calça jeans escura sem rasgos, uma blusa branca simples e o único blazer que possuía, comprado em uma loja de departamento durante uma promoção. Chegou ao local exatamente às 14 horas, procurando o café no térreo do edifício. Gabriel já estava lá vestindo um terno azul marinho impecavelmente cortado, conversando ao telefone. Quando a viu, ele imediatamente encerrou a ligação e se levantou para cumprimentá-la. Helena, que bom que você veio, disse ele estendendo a mão. Obrigada pelo convite. Ela respondeu formalmente, tentando esconder o cansaço das poucas horas de sono. Confesso que estou curiosa sobre essa proposta. Eles se sentaram e Gabriel pediu um café para si e perguntou o que ela gostaria. Um café preto, por favor, respondeu Helena, optando pela alternativa mais simples do cardápio, cujos preços a haviam chocado discretamente. Você parece cansada, observou Gabriel, assim que o garçom se afastou. Noite difícil? Helena hesitou. Não queria parecer frágil ou necessitada, mas também não via razão para mentir. Minha avó não está bem de saúde. Passei a noite no pronto-socorro com ela. Sinto muito, Gabriel respondeu. E pela primeira vez Helena percebeu sinceridade em sua voz, sem o tom profissional que predominava em suas interações anteriores. Ela está melhor agora? Um pouco. Conseguiram estabilizá-la, mas o médico recomendou alguns exames que o SUS só vai agendar para daqui a alguns meses. Helena imediatamente se arrependeu de compartilhar aquele detalhe pessoal. Não queria que Gabriel pensasse que estava mencionando problemas financeiros para obter vantagens. Vamos ao que interessa, ela emendou rapidamente. Você mencionou um estágio relacionado ao desenvolvimento de um aplicativo para a área de saúde. Gabriel sorriu levemente, percebendo a tentativa de Helena de restabelecer o tom profissional. Exatamente. A Tech Brasil está desenvolvendo um aplicativo chamado Nurse Care, que pretende otimizar o trabalho de enfermeiros em hospitais, explicou ele, tirando um tablet da pasta e mostrando algumas telas de protótipo. A ideia é facilitar o registro e acompanhamento de pacientes, dosagem de medicamentos, controle de sinais vitais, tudo isso integrado aos sistemas hospitalares. Helena examinou as telas com interesse genuíno. Como estudante de enfermagem, conhecia bem os desafios da profissão e as ineficiências dos sistemas atuais. Interessante, mas vejo alguns problemas práticos aqui, comentou ela, apontando para uma das telas.
Por exemplo, essa interface para registro de medicação é complicada demais para ser usada durante um turno agitado. Enfermeiros frequentemente têm que fazer anotações enquanto estão em movimento, atendendo múltiplos pacientes. A crítica franca pareceu agradar Gabriel, que sorriu enquanto fazia anotações em seu tablet. Exatamente o tipo de insight que precisamos. Nossos desenvolvedores são excelentes em tecnologia, mas poucos entendem a realidade prática da enfermagem. Os cafés chegaram, e Helena tomou um gole, sentindo a cafeína revigorá-la momentaneamente. Então, qual seria exatamente meu papel nesse projeto? Você trabalharia diretamente com nossa equipe de desenvolvimento, testando protótipos, sugerindo melhorias e garantindo que o aplicativo realmente atenda às necessidades reais dos profissionais de enfermagem, explicou Gabriel. Aproximadamente 20 horas semanais, com horário flexível para não interferir em seus estudos. E o salário que você mencionou? Helena começou, sentindo-se desconfortável ao tocar no assunto. R$ 3.000 mensais, mais benefícios como plano de saúde e vale-refeição, completou Gabriel. É acima da média do mercado para estagiários, mas consideramos justo pelo valor que você agregaria ao projeto. Helena quase engasgou com o café. R$ 3.000 era mais do que ela ganhava no restaurante, trabalhando em período integral. Com esse valor, poderia pagar os exames particulares de Teresa, e ainda sobraria para a faculdade. Parece bom demais para ser verdade, disse ela, ainda cautelosa. Por que eu? Deve haver dezenas de estudantes de enfermagem com mais experiência ou melhores notas que eu. Gabriel colocou o tablet de lado e a encarou diretamente. Helena, em 15 anos construindo empresas, aprendi a reconhecer talento e potencial. Você demonstrou pensamento crítico, não teve medo de questionar um estranho, e agora mesmo apontou falhas no nosso protótipo que ninguém da equipe havia notado. O elogio a pegou de surpresa, e ela sentiu o rosto esquentar levemente. Além disso, continuou ele, pessoas que enfrentam desafios reais na vida, como conciliar trabalho, estudos e cuidados familiares, geralmente trazem perspectivas mais valiosas para os projetos. Não quero apenas mais um estagiário brilhante de família rica que nunca pisou em um hospital público. O comentário tocou Helena profundamente, pois refletia exatamente como ela se sentia em relação a muitos de seus colegas privilegiados da USP. Quando eu começaria? Na próxima segunda, se for possível para você. Helena consultou o relógio. Já eram 14h35 e ela precisava tomar uma decisão rapidamente para não se atrasar para o trabalho no restaurante. Tenho algumas condições, disse ela, surpreendendo a si mesma com a firmeza na voz. Preciso manter meu emprego atual no restaurante, pelo menos por enquanto. Então, os horários precisam ser realmente flexíveis. E quero um contrato formal assinado, com todas as condições estabelecidas claramente. Gabriel sorriu, visivelmente satisfeito com a postura de Helena. Absolutamente. Nosso departamento jurídico preparará o contrato ainda hoje, e você poderá analisá-lo com calma antes de assinar. Ele estendeu a mão e, dessa vez, Helena a apertou sem hesitação. Bem-vinda à Tech Brasil, Helena. Enquanto se despediam, Helena não conseguia afastar completamente a sensação de que havia algo além do interesse profissional no olhar de Gabriel. Por um breve momento, quando suas mãos se tocaram, sentiu uma conexão que ia além do acordo de trabalho que acabavam de estabelecer. Correndo para o ponto de ônibus para não se atrasar ainda mais para o restaurante, Helena se permitiu, pela primeira vez em muito tempo, sentir um lampejo de esperança. Talvez, finalmente, as coisas começassem a melhorar. O prédio da Tech Brasil, na Vila Olímpia, era uma estrutura imponente de vidro e aço que refletia o céu de São Paulo. No primeiro dia de estágio, Helena sentiu-se completamente deslocada ao passar pelas portas automáticas usando o crachá que havia recebido na sexta-feira, quando assinara o contrato. A recepcionista sorriu ao vê-la. Bom dia, Helena. O Sr. Montenegro pediu que você fosse diretamente à sala dele quando chegasse. Enquanto o elevador subia até o 15º andar, Helena respirou fundo, tentando controlar o nervosismo. Usava a mesma roupa do encontro no café, o único conjunto que considerava suficientemente formal para o ambiente, e carregava uma mochila surrada com seu notebook de segunda mão. No andar da presidência,
Uma secretária elegante a conduziu até uma porta de madeira escura. Pode entrar, ele está esperando. Gabriel estava de pé junto à janela, observando a cidade. Ao ver Helena, abriu um sorriso genuíno. Bem-vinda ao seu primeiro dia. O escritório era espaçoso, com uma decoração minimalista e obras de arte contemporânea nas paredes. Uma delas, Helena reconheceu com surpresa, era de Tarsila do Amaral. Aquilo é um original? Perguntou, antes que pudesse conter sua curiosidade. Gabriel olhou para a obra e sorriu. Sim, adquiri em um leilão beneficente ano passado. Você gosta de arte? Estudei um pouco na escola. Tarsila é uma das minhas favoritas. Havia algo na maneira como Helena olhava para a pintura que revelava uma sensibilidade que Gabriel não esperava encontrar em alguém com tão poucas oportunidades de acesso à arte. Tenho uma coleção modesta. Se quiser, posso mostrá-la algum dia, ofereceu ele, surpreendendo a si mesmo com o convite pessoal. Helena desviou o olhar da pintura, retornando à postura profissional. Obrigada, mas estou aqui para trabalhar. Como começamos? Gabriel apreciou a determinação. Conduziu-a por um tour pelo andar, apresentando-a a alguns funcionários, até chegarem a uma sala de reuniões onde 3 pessoas aguardavam. Pessoal, esta é Helena Santos, a nova estagiária do projeto Nurse Care. Os 3 se apresentaram. Júlia, uma desenvolvedora de interface, Ricardo, programador sênior, e Camila, gerente de produto. Todos receberam Helena com cordialidade, mas ela não pôde deixar de notar o olhar curioso que trocaram quando Gabriel mencionou que ela trabalhava em um restaurante e estudava enfermagem. A reunião durou 2 horas, durante as quais discutiram os principais problemas do protótipo. Helena, inicialmente tímida, ganhou confiança ao perceber que suas observações práticas eram realmente valorizadas. Quando mencionou as dificuldades que enfermeiros enfrentavam para documentar procedimentos durante emergências, todos fizeram anotações. Isso explica por que o aplicativo de registro de emergência do Hospital São Luís teve tão pouca adesão, comentou Camila, impressionada. Eles criaram algo tecnicamente perfeito, mas impraticável no mundo real. Ao fim da reunião, Ricardo entregou a Helena um MacBook novo. Este é seu equipamento de trabalho. Já está configurado com tudo o que vai precisar. Helena fitou o computador com assombro. Nunca havia tocado em um MacBook, muito menos possuído um. Isso fica comigo? Quero dizer, posso levar para casa? Claro, respondeu Ricardo, um pouco surpreso com a pergunta. É uma ferramenta de trabalho. Precisará dele para testar as atualizações do aplicativo e enviar seus feedbacks. Após a reunião, Gabriel a convidou para almoçar no restaurante no térreo do edifício. Não será como o feijão tropeiro do sabor de casa, mas é razoável, brincou ele. Helena hesitou. Não sei se seria apropriado. É apenas um almoço de trabalho, respondeu Gabriel, mantendo o tom profissional, embora uma parte dele se perguntasse por que estava tão interessado em prolongar o contato com ela. No restaurante elegante, com sua decoração contemporânea e cardápio sofisticado, Helena sentiu-se novamente deslocada. Escolheu o prato mais simples e acessível, um filé de frango grelhado com legumes. Como está sua avó? Perguntou Gabriel depois que fizeram os pedidos. A pergunta surpreendeu Helena. Não esperava que ele se lembrasse desse detalhe pessoal. Um pouco melhor. Consegui marcar alguns exames particulares para ela com o adiantamento que vocês me deram. Gabriel assentiu, satisfeito por ter podido ajudar, mesmo que indiretamente. Você mora com ela há muito tempo? Desde os 8 anos, respondeu Helena, remexendo o guardanapo. Meus pais faleceram em um acidente de carro. Ela é a única família que tenho. A vulnerabilidade na voz de Helena tocou Gabriel profundamente. Sinto muito. Deve ter sido difícil. Foi, mas a avó Teresa é incrível. Trabalhou como empregada doméstica a vida toda para me criar. Nunca reclamou. Fez de tudo para que eu pudesse estudar. Gabriel percebeu que por trás da fachada defensiva, Helena escondia uma história de superação e afeto que o intrigava cada vez mais. E você? Tem família? Perguntou ela, surpreendendo-o com o interesse pessoal. Meus pais vivem em Campinas. Meu pai era professor universitário, minha mãe médica. Sempre tivemos uma relação distante, mas cordial. Eles devem ter orgulho do seu sucesso, comentou Helena. Gabriel deu um meio sorriso irônico.
Na verdade, eles consideram que escolhi o caminho errado. Queriam que eu seguisse carreira acadêmica, como meu pai. Acham que o mundo empresarial é superficial e materialista. Helena não conseguiu disfarçar a surpresa. Sério? A maioria dos pais ficaria extasiada com um filho bilionário. Dinheiro nunca foi prioridade para eles, explicou Gabriel, percebendo como era refrescante conversar com alguém que não tinha medo de expressar surpresa ou discordância. Somos praticamente de mundos diferentes agora. O almoço transcorreu em uma conversa surpreendentemente fácil, alternando entre aspectos do projeto e pequenas revelações pessoais. Quando retornaram ao escritório, Helena consultou o relógio. Preciso ir. Meu turno no restaurante começa em 1 hora. Tem certeza que quer manter os 2 trabalhos? Deve ser exaustivo, comentou Gabriel, genuinamente preocupado. Por enquanto, sim. Não posso arriscar deixar o emprego fixo por um estágio temporário, por melhor que seja. Gabriel admirou a prudência, embora uma parte dele quisesse garantir a ela que não precisava se preocupar. Um carro da empresa pode levá-la, ofereceu. Não é necessário. Estou acostumada com o transporte público. Enquanto observava Helena sair, Gabriel sentiu algo que não experimentava há anos. A sensação de ter encontrado alguém que o via como pessoa, não como o CEO bilionário que todos queriam impressionar ou do qual queriam obter vantagens. Aquela sensação o perturbou pelo resto do dia. Nas semanas seguintes, Helena encontrou seu ritmo entre os estudos na USP pela manhã, o estágio na Tech Brasil durante a tarde e alguns turnos reduzidos no sabor de casa nos finais de semana. Embora exaustiva, a rotina tinha suas recompensas. Pela primeira vez em anos, não precisava se preocupar constantemente com dinheiro. O salário do estágio cobria as despesas básicas e os medicamentos de Teresa, além de permitir que acumulasse uma pequena reserva. Na Tech Brasil, seu trabalho ganhava cada vez mais reconhecimento. Suas sugestões para a interface do Nurse Care haviam transformado completamente o projeto, tornando-o mais prático e alinhado com as necessidades reais dos enfermeiros. Numa quinta-feira chuvosa, enquanto testava uma nova funcionalidade do aplicativo, Helena recebeu uma mensagem de Gabriel. Posso passar na sua sala? Tenho uma proposta para discutir. Minutos depois, ele entrou na pequena sala que Helena compartilhava com outros 2 estagiários. Podemos conversar em particular? Perguntou ele, indicando a sala de reuniões vazia ao lado. Uma vez a sós, Gabriel foi direto ao ponto. Estamos organizando uma apresentação do Nurse Care para potenciais investidores na próxima semana. Gostaria que você participasse. Helena arregalou os olhos, surpresa. Eu? Mas... por quê? Porque ninguém conhece o projeto tão bem quanto você do ponto de vista do usuário final. Sua perspectiva seria inestimável. O convite era claramente uma demonstração de confiança profissional, mas Helena sentiu um leve desconforto. Não sei se estou preparada para falar com investidores. Nunca fiz nada parecido. Gabriel sorriu, reconhecendo a insegurança por trás da resistência. Você seria apenas uma parte da apresentação. Falaria especificamente sobre as necessidades práticas dos enfermeiros e como o aplicativo as atende. E estaria bem preparada. Trabalharemos juntos no material. Helena ponderou por um momento. Quando seria? Na próxima terça, às 19 horas. Será um coquetel seguido da apresentação. Coquetel? Helena não conseguiu esconder o pânico na voz. Eu não tenho... quero dizer, não possuo roupas adequadas para esse tipo de evento. Gabriel hesitou, percebendo o constrangimento dela. A empresa pode providenciar um traje apropriado. Consideraríamos parte do custo do evento. Não, obrigada, respondeu Helena firmemente. Não me sentiria confortável com isso. Gabriel admirou o orgulho, embora percebesse que sua oferta havia sido mal interpretada como caridade. Compreendo, mas espero que aceite participar da apresentação. Você seria realmente uma adição valiosa. Depois que Gabriel saiu, Helena ficou contemplando o convite. A oportunidade era importante para sua carreira, mas também intimidadora. Decidiu ligar para Renata, sua amiga da faculdade. Um coquetel com investidores? Helena, isso é incrível! Exclamou Renata ao telefone. Tenho um vestido preto básico que ficaria perfeito em você. Podemos ajustá-lo no fim de semana. Não é só a roupa, Renata. É todo aquele ambiente, pessoas ricas, conversas sofisticadas. Não é o meu mundo.
Mas pode ser, insistiu a amiga. Esta é uma oportunidade de ouro. Não deixe que a insegurança te sabote. Durante o fim de semana, enquanto Renata ajustava o vestido em seu pequeno apartamento, Helena não parava de pensar no evento. Gabriel tem sido muito bom comigo, admitiu ela, enquanto a amiga marcava a bainha. Às vezes me pergunto por quê. Renata sorriu maliciosamente. Talvez ele esteja interessado em você. Romance entre chefe e funcionária. Muito clichê, mas funciona nas novelas. Não seja ridícula, Helena rebateu, corando levemente. Ele é um CEO bilionário. Eu sou apenas uma estagiária útil para o projeto dele. Mesmo assim, você não pode negar que ele dá atenção especial a você. Camila, a gerente de produto, é sua amiga de faculdade. Ela me contou que Gabriel raramente se envolve tão diretamente com projetos em estágio inicial. Helena franziu o senho processando a informação. Provavelmente porque este projeto é diferente. Tem um componente social que os outros não têm. Ou talvez seja você quem é diferente, provocou Renata. Admita, Helena, vocês têm química. Para, Renata. Mesmo que houvesse algo assim, o que é absurdo, nunca daria certo. Somos de mundos completamente diferentes. Na terça-feira à noite, Helena chegou ao hotel de luxo onde seria realizado o evento. O vestido preto de Renata, simples mas elegante, ajustava-se perfeitamente ao seu corpo. Havia dedicado 1 hora para arrumar o cabelo e aplicar uma maquiagem discreta, algo raro em sua rotina corrida. Ao entrar no salão decorado com arranjos florais sofisticados, sentiu olhares curiosos em sua direção. Gabriel, conversando com um grupo de homens de terno, a avistou imediatamente e se aproximou. Você veio, disse ele com um sorriso que parecia reservado só para ela. Está deslumbrante. Helena sentiu o rosto esquentar com o elogio. Obrigada. Estou nervosa. Não precisa estar. Você conhece o projeto melhor que qualquer um. Além disso, acrescentou ele, inclinando-se ligeiramente, metade dessas pessoas só está fingindo entender o que dizemos. É tudo sobre impressionar. O comentário conspiratório a fez rir, dissipando parte da tensão. Durante o coquetel, Gabriel a apresentou a diversos investidores e parceiros, sempre destacando sua contribuição fundamental para o projeto. Helena notou que, embora alguns a tratassem com respeito genuíno, outros mal disfarçavam a surpresa ao descobrir que ela era garçonete e estudante de enfermagem da periferia. Então, senhorita Santos, como é trabalhar com o ilustre Gabriel Montenegro? Perguntou um investidor de meia-idade, com um sorriso que não alcançava os olhos. Deve ser uma mudança e tanto do restaurante para a Tech Brasil. O tom condescendente era evidente, e Helena sentiu o sangue ferver. Na verdade, respondeu ela calmamente, as habilidades são surpreendentemente transferíveis. Tanto no restaurante quanto aqui, preciso antecipar necessidades, resolver problemas rapidamente e lidar com egos frágeis. Gabriel, que se aproximava naquele momento, não conseguiu conter o sorriso ao ouvir a resposta afiada. O investidor, percebendo a presença de Gabriel, riu nervosamente. Sua estagiária tem personalidade forte, Montenegro. Por isso ela é tão valiosa, respondeu Gabriel com firmeza. Pessoas que dizem apenas o que queremos ouvir raramente provocam mudanças significativas. Durante a apresentação formal, Helena surpreendeu a si mesma com sua desenvoltura. Falou com paixão sobre as dificuldades enfrentadas pelos enfermeiros e como o Nurse Care poderia transformar sua rotina, tornando-os mais eficientes e reduzindo erros. O que estamos criando não é apenas um aplicativo, concluiu ela, mas uma ferramenta que permitirá que profissionais de enfermagem dediquem mais tempo ao que realmente importa, o cuidado humano com os pacientes. A apresentação foi recebida com aplausos entusiásticos e Gabriel, ao retomar o microfone, não escondeu o orgulho. Como podem ver, o Nurse Care está sendo desenvolvido por quem realmente entende as necessidades do setor. Após o evento, enquanto a maioria dos convidados se dispersava, Gabriel encontrou Helena em um canto tranquilo do salão. Você foi incrível, disse ele, com uma admiração que transcendia o profissional. Obrigada pela oportunidade, respondeu ela, ainda exaltada pelo sucesso. Nunca imaginei que poderia fazer algo assim. Você se subestima, Gabriel comentou, sustentando o olhar dela por um momento mais longo que o necessário.
Há alguma coisa que você queira celebrar? O restaurante do hotel é excelente. Helena hesitou, consciente de que estava numa encruzilhada. Aceitar seria cruzar uma linha tênue entre o profissional e o pessoal. Recusar seria a opção segura, mas uma parte dela, uma parte que vinha crescendo nas últimas semanas, queria dizer sim. Na verdade, preciso voltar para casa. Teresa está sozinha e já é tarde. Gabriel assentiu, compreensivo, embora não conseguisse esconder completamente a decepção. Claro, posso providenciar um carro para levá-la. Obrigada, mas já chamei um Uber, respondeu ela, embora na verdade planejasse pegar o metrô para economizar. Enquanto se despediam, seus olhares se encontraram novamente e Helena sentiu uma corrente elétrica percorrer seu corpo. Havia algo crescendo entre eles, algo que ia além da relação profissional ou da gratidão pelo apoio que ele oferecia. No caminho para casa, balançando no vagão do metrô quase vazio, Helena permitiu-se pela primeira vez considerar a possibilidade de que Gabriel Montenegro pudesse estar interessado nela como mulher, não apenas como colaboradora. A ideia era ao mesmo tempo aterrorizante e emocionante. Não seja boba, murmurou para si mesma, observando seu reflexo na janela do metrô. Homens como ele não se apaixonam por garotas como você, exceto nos filmes de Hollywood. Mesmo assim, a pequena semente de esperança havia sido plantada, e Helena não conseguia mais ignorá-la completamente. A proposta chegou uma sexta-feira, quase 2 meses após o início do estágio de Helena. O Nurse Care havia avançado significativamente, com um protótipo funcional já em fase de testes em uma clínica parceira. Gabriel chamou Helena à sua sala no final do expediente. Sente-se, por favor, disse ele, indicando a poltrona em frente à sua mesa. Havia algo diferente em seu semblante, uma mistura de ansiedade e expectativa que Helena nunca havia visto antes. Aconteceu alguma coisa com o projeto? Perguntou ela preocupada. Não. O projeto está indo excepcionalmente bem, em grande parte graças a você, respondeu Gabriel, ajustando a gravata em um gesto que Helena já havia percebido ser um sinal de nervosismo. Na verdade, quero fazer uma proposta oficial. Ele deslizou uma pasta sobre a mesa. Dentro, um contrato detalhava uma oferta de emprego permanente como analista de projeto júnior, com um salário que fez Helena prender a respiração por um momento. Este valor está correto? Perguntou ela, apontando para o número que era quase 5 vezes o que recebia como estagiária. Totalmente correto, confirmou Gabriel. Você transformou o Nurse Care. Toda a equipe concorda que sua contribuição foi decisiva para o sucesso que estamos alcançando. Este é o salário padrão para a posição, considerando suas qualificações e o valor que você agrega. Helena folheou o contrato, tentando assimilar a magnitude da oferta. Não apenas o salário era substancial, mas incluía benefícios como plano de saúde familiar, que cobriria Teresa, e flexibilidade para concluir seus estudos. Não sei o que dizer. Diga sim. Gabriel sorriu. A Tech Brasil seria privilegiada em tê-la permanentemente. Algo na formalidade com que Gabriel apresentou a proposta incomodou Helena. Nas últimas semanas, eles haviam desenvolvido uma relação que parecia ir além do profissional. Pequenos gestos, conversas pessoais, olhares que se prolongavam. Agora, de repente, ele se distanciava atrás da figura do CEO. Posso pensar sobre isso durante o fim de semana. É uma decisão importante. Claro, respondeu ele, uma sombra de decepção cruzando seu rosto. Leve o tempo que precisar. Ao se levantar para sair, Helena hesitou. Gabriel, posso fazer uma pergunta pessoal? Ele pareceu surpreso, mas assentiu. Esta proposta é puramente profissional? A pergunta pairou no ar entre eles, carregada de implicações não ditas. Gabriel sustentou seu olhar por um longo momento antes de responder. Você merece esta posição por seu talento e dedicação. Isso é inegociável. Não era exatamente uma resposta direta. Helena sentiu um aperto no peito. Entendo. Obrigada pela oportunidade. No sábado à noite, Helena estava de plantão no Sabor de Casa. O restaurante estava mais cheio que o normal, e ela corria entre as mesas tentando dar conta dos pedidos. Não havia contado a Dona Cecília sobre a proposta da Tech Brasil, mas a ideia de deixar o restaurante onde trabalhava há anos causava um misto de emoções contraditórias.
Mesa 7 está esperando o pedido há quase meia hora, Helena, chamou Dona Cecília da cozinha. Já estou levando, respondeu ela, equilibrando 3 pratos enquanto se dirigia à mesa indicada. Ao se aproximar, quase deixou os pratos caírem de surpresa. Gabriel Montenegro estava sentado ali, vestindo jeans e uma camisa simples, uma versão muito mais casual do que ela estava acostumada a ver no escritório. "O que você está fazendo aqui?" perguntou ela, colocando os pratos na mesa ao lado. "Vim jantar", respondeu ele com naturalidade. "Este lugar tem o melhor feijão tropeiro da cidade, lembra?" Helena sentiu os olhares curiosos dos outros funcionários. "Gabriel, este não é um lugar que pessoas como você frequentam normalmente." "Pessoas como eu?" Ele ergueu uma sobrancelha desafiador. "E que tipo de pessoa eu seria?" A pergunta pegou Helena desprevenida. "Você sabe, CEOs bilionários que normalmente jantam em restaurantes estrelados, não em um boteco de bairro." Gabriel olhou ao redor, observando o ambiente simples, mas acolhedor, as famílias conversando animadamente, o aroma delicioso vindo da cozinha. "E se eu preferir lugares como este? Lugares reais, com comida de verdade e pessoas autênticas?" Havia uma vulnerabilidade em sua voz que Helena nunca havia percebido antes. "Podemos conversar quando terminar meu turno?" sugeriu ela, consciente dos olhares curiosos. 3 horas depois, Helena encontrou Gabriel ainda esperando, conversando animadamente com Dona Cecília sobre receitas tradicionais mineiras. Quando a viu se aproximar, já sem o uniforme, ele sorriu. "Dona Cecília me contou histórias fascinantes sobre você." "Oh, não!" gemeu Helena, imaginando que tipo de histórias embaraçosas sua chefe poderia ter compartilhado. "Vamos dar uma volta?" convidou Gabriel, levantando-se. As ruas da Lapa à noite tinham um charme próprio, com os bares de esquina lotados e a música escapando pelas portas abertas. Eles caminharam em silêncio por alguns minutos, até Gabriel finalmente falar. "Não respondi sua pergunta ontem, sobre se a proposta era puramente profissional." Helena sentiu o coração acelerar. "E qual é a resposta?" Gabriel parou de caminhar, virando-se para encará-la diretamente sob a luz amarelada de um poste. "A proposta de emprego é 100% baseada em seu mérito profissional. Isso não está em questão", começou ele. "Mas seria desonesto não admitir que meu interesse por você vai além do profissional." A confissão pairou entre eles como algo vivo, pulsante. "Gabriel, somos de mundos completamente diferentes. Você deve ter percebido isso. É exatamente por isso que me sinto atraído por você", respondeu ele com surpreendente sinceridade. "Você é real, Helena. Direta, autêntica, sem jogos ou segundas intenções. Não me trata como o bilionário ou o CEO. Vê além disso." Helena sentiu uma mistura de emoções. Medo, excitação, desconfiança e, sim, atração. E se isso for apenas uma fantasia? O rico entediado fascinado pela garota pobre e autêntica? Uma história que acaba assim que a novidade desaparece? A pergunta era dura, mas necessária. Gabriel pareceu considerar seriamente antes de responder. "É uma preocupação válida. Não posso provar que não é o caso, exceto com tempo e ações. Mas posso dizer que nunca me senti assim por ninguém antes." Um grupo de jovens passou por eles, rindo alto, quebrando momentaneamente a intensidade do momento. "O que você propõe, então?" perguntou Helena quando voltaram a ficar sozinhos. "Que me dê uma chance real, não como seu chefe ou como um bilionário, mas como alguém que quer conhecê-la melhor." Helena respirou fundo, sentindo o peso da decisão. "E quanto ao trabalho? Se não der certo entre nós, eu perderei minha posição?" "Absolutamente não", respondeu Gabriel com firmeza. "Como disse, a proposta de emprego é baseada em seu mérito. Está garantida independentemente do que aconteça entre nós pessoalmente. Podemos até mesmo formalizar isso por escrito, se quiser." A oferta era tentadora, não apenas profissionalmente, mas também em um nível pessoal que Helena não queria admitir totalmente para si mesma. "Tenho medo", confessou ela finalmente. "Medo de me magoar, medo de não ser suficiente para o seu mundo, medo de perder minha identidade ao entrar nele." Gabriel deu um passo à frente, reduzindo a distância entre eles. "Eu também tenho medo", admitiu, surpreendendo-a. "Medo de que você perceba que, além do dinheiro e do status, sou apenas um homem com muitas inseguranças e falhas. Que se desaponte
ao ver o homem real por trás da imagem do empresário bem-sucedido. A vulnerabilidade na confissão tocou Helena profundamente. "E se começarmos com um jantar normal?", sugeriu ela, um pequeno sorriso formando-se em seus lábios. "Sem ser meu chefe, sem ser em um restaurante chique, apenas nós dois?" O rosto de Gabriel se iluminou. "Isso seria perfeito. Que tal amanhã à noite? Conheço um lugar na Vila Madalena que serve a melhor feijoada da cidade. Nada muito chique, prometo." "Combinado", respondeu Helena, sentindo uma onda de nervosismo e expectativa. Quando se despediram na entrada do metrô, Gabriel hesitou como se quisesse beijá-la, mas respeitou a distância que ela mantinha. "Até amanhã, Helena Santos." "Até amanhã, Gabriel Montenegro." Enquanto o metrô a levava de volta para casa, Helena permitiu-se sorrir abertamente, imaginando como sua vida havia mudado em apenas 2 meses e como poderia mudar ainda mais a partir daquele momento. 6 meses se passaram desde aquela noite na Lapa. O Nurse Care havia sido lançado oficialmente e já estava sendo implementado em 3 grandes hospitais de São Paulo, com planos de expansão para todo o Brasil. Helena, agora analista de projeto em tempo integral, coordenava a equipe de implementação e treinamento enquanto finalizava seu último semestre na faculdade de enfermagem. A mudança para o apartamento mais espaçoso no Butantã, próximo à USP, havia sido uma decisão prática. O aluguel era razoável para seu novo salário e a localização facilitava seus estudos. Teresa, recuperada da crise de saúde graças ao tratamento adequado, ocupava o quarto maior, com uma janela ampla que se abria para um pequeno jardim. "Helena, tem certeza que não vai se atrasar para o jantar?", perguntou Teresa, observando a neta correr de um lado para o outro do apartamento, ainda usando a camiseta da faculdade e calça jeans. "Tenho tempo de sobra, vó. O restaurante fica a apenas 20 minutos daqui." Teresa sorriu ajeitando-se na poltrona nova, um presente que Helena havia insistido em comprar quando se mudaram. "Já se passaram 6 meses e você ainda não me deixou conhecer esse rapaz direito." Helena parou o que estava fazendo, sentando-se ao lado da avó. "Você o conheceu no meu aniversário, lembra? E no churrasco com o pessoal da faculdade? Encontros rápidos com muita gente em volta", protestou Teresa. "Nunca tivemos uma conversa de verdade." Helena sabia que a avó tinha razão. Havia mantido Gabriel à distância de sua vida familiar, não por vergonha, mas por medo de mundos tão diferentes colidirem. "Vó, o Gabriel vem de uma realidade completamente diferente da nossa. Às vezes me pergunto se isso pode realmente funcionar a longo prazo." Teresa pegou a mão da neta entre as suas, os dedos marcados por décadas de trabalho duro contrastando com a pele jovem de Helena. "Minha filha, diferenças existem em qualquer relacionamento. O importante é se vocês compartilham os mesmos valores fundamentais." A sabedoria simples tocou Helena. De fato, apesar das diferenças de origem e status, ela e Gabriel compartilhavam valores surpreendentemente similares: ética de trabalho, preocupação genuína com os outros, honestidade nas relações. "Convide-o para um almoço de domingo. Um almoço de verdade, com comida caseira e tempo para conversarmos", sugeriu Teresa. "Prometo que farei isso", respondeu Helena, beijando a testa da avó antes de correr para o banho. 2 horas depois, Helena entrava no restaurante Tordesilhas, no bairro de Higienópolis. Não era extremamente luxuoso, mas certamente mais sofisticado que os lugares onde ela costumava frequentar antes de conhecer Gabriel. Usando um vestido verde simples, mas elegante, comprado com seu próprio dinheiro, questão que fazia questão de deixar clara, ela avistou Gabriel já sentado à mesa. Ainda sentia um frio na barriga cada vez que o via. Ele sorriu ao notá-la, levantando-se para cumprimentá-la com um beijo suave. "Você está linda", comentou ele, puxando a cadeira para que ela se sentasse. "Obrigada. Como foi a reunião com os investidores chineses?" "Produtiva, mas exaustiva. 2 horas de negociação por videoconferência e mais 1 hora de traduções e esclarecimentos." Ao longo dos últimos meses, haviam desenvolvido uma dinâmica confortável. Gabriel não tentava impressioná-la com gestos grandiosos ou presentes caros, respeitando sua independência. Helena, por sua vez, havia deixado de lado grande parte da desconfiança inicial, permitindo-se conhecer o homem além do empresário. "Tenho 2 notícias",
disse Gabriel depois que fizeram os pedidos. Uma profissional e uma pessoal. Comece pela profissional, pediu Helena, intrigada. O Hospital Albert Einstein quer implementar o Nurse Care em todas as suas unidades. É o maior contrato que já fechamos para o projeto. Gabriel, isso é incrível, exclamou Helena, genuinamente feliz pelo sucesso. Significa que o aplicativo realmente funciona, que estamos fazendo diferença na rotina dos enfermeiros. Ele sorriu, encantado com seu entusiasmo genuíno pelo impacto social do projeto, não apenas pelo sucesso comercial. E a equipe de implementação, liderada por uma certa analista talentosa, receberá um bônus substancial. Helena corou levemente. Isso não será necessário. Estou apenas fazendo o meu trabalho. Um trabalho excepcional que merece reconhecimento, insistiu Gabriel. E não é caridade, é política da empresa para todos os projetos bem-sucedidos. Depois de 6 meses, Gabriel havia aprendido a navegar pelas sensibilidades de Helena. Sabia que ela valorizava sua independência financeira e se recusava a aceitar qualquer coisa que pudesse parecer caridade ou que comprometesse sua autonomia. E a notícia pessoal? Perguntou ela, mudando de assunto. Gabriel hesitou, subitamente nervoso. Meus pais estão vindo a São Paulo na próxima semana. Gostariam de conhecê-la. Helena quase engasgou com a água que bebia. Seus pais? Gabriel, você tem certeza? Absoluta. Venho falando de você há meses. E o que exatamente você disse a eles? Perguntou ela, ansiosa. Que está namorando uma ex-garçonete da periferia que agora trabalha na sua empresa. Disse que estou apaixonado por uma mulher extraordinária, inteligente e determinada, que está transformando o setor de saúde com suas ideias inovadoras e que, coincidentemente, também é a pessoa mais autêntica que já conheci. As palavras a deixaram sem fôlego. Apesar de 6 meses juntos, era a primeira vez que Gabriel usava a palavra apaixonado tão diretamente. E como eles reagiram? Estão curiosos. Você sabe, meus pais são acadêmicos, valorizam mais o conhecimento e o caráter do que o dinheiro ou o status. Na verdade, tenho quase certeza de que vão gostar mais de você do que de mim, brincou ele. O jantar prosseguiu em uma conversa leve, até que o garçom trouxe a sobremesa, um pudim de leite que Helena havia mencionado adorar semanas atrás. Ela sorriu ao reconhecer o gesto atencioso. Tenho uma proposta para você também, disse Helena, reunindo coragem. Minha avó quer convidá-lo para um almoço de domingo. Um almoço de verdade, como ela diz, sem pressa e com tempo para conversarem. Gabriel sorriu amplamente. Eu adoraria. Teresa é uma mulher fascinante. Nas poucas vezes que conversamos, percebi de onde vem sua força. Ela vai fazer aquela feijoada que só prepara em ocasiões especiais, comentou Helena. Estou honrado. Isso significa que finalmente estou sendo oficialmente apresentado à família? Helena riu, mas havia uma seriedade por trás da pergunta que não passou despercebida. Sim, acho que sim. Já está mais que na hora, não é? Quando terminaram o jantar, Gabriel sugeriu uma caminhada pelo bairro. A noite estava agradavelmente morna, típica do início do outono paulistano. Pararam em uma pequena praça, sentando-se em um banco sob árvores iluminadas. Helena, estes 6 meses foram os mais felizes da minha vida, disse Gabriel de repente, virando-se para encará-la. Para mim também, admitiu ela suavemente, mesmo com todos os desafios. E houve desafios. Desde olhares curiosos dos colegas de trabalho, até comentários maldosos em eventos sociais, insinuando que ela estava com Gabriel por interesse financeiro. As diferentes realidades sociais, por vezes, criavam pequenos atritos. Ele, acostumado a resolver problemas com recursos. Ela, habituada a encontrar soluções criativas com o mínimo disponível. Sei que ainda estamos navegando por águas desconhecidas, 2 mundos diferentes tentando encontrar um caminho comum, continuou Gabriel. Mas quero que saiba que estou comprometido com isso. Com nós. Helena sentiu a seriedade em suas palavras. Também estou comprometida, mas às vezes ainda tenho medo. Medo de que um dia você acorde e perceba que prefere alguém do seu próprio mundo, alguém que compartilhe sua história, seus privilégios, sua... Gabriel a interrompeu gentilmente, tomando suas mãos entre as dele. Helena, o que me fez me apaixonar por você foi justamente o fato de você ser de um mundo diferente, um mundo real,
com lutas reais e alegrias autênticas. Você me ensinou mais sobre a vida nos últimos 6 meses do que aprendi em 35 anos. Ele fez uma pausa, retirando algo do bolso do casaco. Uma pequena caixa que fez o coração de Helena acelerar. Não é o que você está pensando, disse ele rapidamente, percebendo seu olhar. Ainda não. Sei que seria prematuro. Abriu a caixa, revelando uma chave. Essa é a chave do meu apartamento, confirmou Gabriel. Não estou pedindo que se mude. Sei que você valoriza sua independência e seu espaço com Teresa. É apenas um gesto simbólico. Um passo para criarmos nosso próprio mundo, um que não seja nem o seu nem o meu, mas o nosso. Helena olhou para a chave, sentindo o peso do momento. 6 meses atrás, jamais imaginaria estar ali, com Gabriel Montenegro oferecendo-lhe não apenas uma chave, mas um futuro compartilhado. Tenho algo para você também, disse ela, retirando um pequeno embrulho da bolsa. Não é tão simbólico, mas... Gabriel abriu o pacote, revelando uma caneta antiga com a inscrição Faculdade de Medicina USP, 1985, gravada na lateral. Era do meu pai, explicou Helena, a voz embargada pela emoção. O único objeto dele que ainda tenho. Ele era estudante de medicina quando conheceu minha mãe, que trabalhava na limpeza do hospital. 2 mundos diferentes que se encontraram como nós. Gabriel tocou a caneta com reverência, compreendendo o significado profundo do gesto. Helena, Meus pais enfrentaram muitos dos mesmos preconceitos e dificuldades que enfrentamos, mas ficaram juntos até o fim. A avó Teresa sempre diz que eles tinham algo raro, a capacidade de ver o valor um do outro além das circunstâncias. Gabriel a puxou para perto, abraçando-a como se nunca mais quisesse deixá-la ir. Obrigado por confiar em mim. Prometo ser digno dessa confiança. Sob as estrelas de São Paulo, 2 pessoas de mundos aparentemente incompatíveis selaram um compromisso que transcendia classes sociais, origens e preconceitos. Não seria um caminho fácil, ainda haveria obstáculos, incompreensões e ajustes, mas estavam dispostos a construir juntos seu próprio mundo, definido não pelo que possuíam ou de onde vinham, mas pelo que escolhiam ser um para o outro. Teresa estava certa. No final das contas, o que importava eram os valores fundamentais que compartilhavam: honestidade, respeito, trabalho duro e, acima de tudo, a coragem de amar autenticamente, superando todas as barreiras que a sociedade insistia em colocar entre eles. A garota pobre que confundiu um milionário com um golpista havia encontrado muito mais que uma oportunidade profissional. Encontrara um parceiro que a valorizava exatamente por quem ela era, sem tentar mudá-la ou moldá-la segundo expectativas externas. E o milionário que se apaixonou perdidamente por ela havia descoberto que a verdadeira riqueza não estava em contas bancárias ou empresas de sucesso, mas na autenticidade e na coragem de uma mulher que o ensinara a ver o mundo e a si mesmo com novos olhos. O futuro era incerto, como sempre é. Mas uma coisa era certa. Juntos tinham a força para enfrentar qualquer desafio que viesse pela frente, construindo dia após dia seu próprio conto de fadas real, sem magia ou milagres, apenas com o poder transformador do amor verdadeiro e do respeito mútuo.